Havia algo de estranho no reflexo. Algo fora do compasso. No início, era apenas um detalhe. Uma sombra que demorava um pouco mais do que o corpo para se mover. Um borrão que parecia respirar quando ninguém mais respirava. Mas com o tempo, o espelho começou a parecer vivo. A casa da família Tanaka, no subúrbio silencioso de Osaka, era como tantas outras. Pequena, organizada, um retrato da rotina japonesa dos anos 90. Tatames alinhados, calendários de papel, o som distante do trem cortando a noite. Mas havia algo que o trem não levava. O medo que crescia nas paredes. Tudo começou quando Naoko Tanaka, a mãe, notou algo estranho ao acordar certa manhã. O espelho do banheiro estava embaçado. Nada demais, exceto pelo fato de que ninguém havia tomado banho. Ela limpou o vidro com a mão e, por um instante, sentiu que algo do outro lado a imitava com atraso. Como se houvesse um reflexo atrasado, alguém aprendendo a ser ela. Naoko riu. Talvez estivesse cansada. Mas naquela mesma noite, quando o marido Kenji foi escovar os dentes, notou palavras gravadas no vidro. Pequenas, tortas, quase infantis, mas inconfundíveis. Miteiro. Estou vendo. Ele chamou a esposa irritado, achando que era brincadeira dos filhos. Mas os pequenos, Hiro e Aya, dormiam profundamente. Kenji limpou o espelho com força. O vapor sumiu. Mas conforme se afastava, a frase voltou a aparecer. Lentamente, letra por letra, como se alguém a escrevesse do outro lado do vidro. O silêncio da casa pareceu se dobrar sobre si mesmo. E, de repente, algo bateu dentro da parede. Um som abafado, como se alguém arranhasse o azulejo por dentro. Nos dias seguintes, o espelho tornou-se um campo de batalha. Todos tentavam limpá-lo, mas as palavras voltavam. Às vezes diziam, oi, outras vezes apenas risadas, como garras de um pensamento doente. Sugu no soko ni iru. Estou bem aqui. Hiro começou a ter pesadelos. Dizia ver um homem magro, de rosto pálido, preso dentro do espelho, pedindo silêncio com o dedo sobre os lábios rachados. Aya, a filha mais nova, começou a falar sozinha no banheiro. Certo dia, Naoko a ouviu sussurrando. Ele está cansado, mamãe. Disse que o teto é baixo lá dentro. O sangue de Naoko gelou. Na terceira semana, o cheiro começou. Um odor leve no início, depois impossível de ignorar. Mofo, suor e algo metálico, como se a ferrugem tivesse nascido no ar. Kenji, desconfiado de um vazamento, decidiu abrir a parede. Chamou um pedreiro e, juntos, começaram a desmontar o azulejo atrás do espelho. Mas o espaço era diferente. Havia uma cavidade entre as paredes, uma fenda estreita o suficiente para alguém magro rastejar. Dentro dela, encontraram panos sujos, restos de comida e uma pequena lanterna. E marcas de mãos. Centenas de marcas de mãos. Mãos humanas, pressionadas contra o cimento. O pedreiro empalideceu. Senhor Tanaka, alguém viveu aqui. Kenji não respondeu, mas naquela noite ele não dormiu. Quando o sol caiu sobre Osaka, o espelho se tornou negro. O reflexo desapareceu, completamente, substituído por uma escuridão líquida, pulsante,
Naoko aproximou-se devagar. O vidro cheirava a respiração humana. Ela tentou ligar a luz, mas o interruptor falhou. E então, do fundo do espelho, duas mãos se ergueram. Brancas, longas, úmidas. Os dedos tocaram o outro lado do vidro como se o espelho fosse água, e algo tentou sair. Naoko gritou. O marido correu, mas ao chegar, tudo já havia voltado ao normal. O espelho, limpo. O reflexo, calmo. Mas havia uma coisa diferente. No chão, entre o tapete e a pia, um fio de cabelo masculino, longo, preto, encharcado de água. Na manhã seguinte, Kenji instalou uma câmera escondida. Ele queria provas. E naquela noite, as conseguiu. O vídeo mostrava o banheiro vazio, silencioso. Mas por volta das 2h47 da madrugada, o espelho começou a vibrar levemente. Um vulto surgiu. E então, um homem emergiu do vidro, lentamente, como se atravessasse uma cortina líquida. Era magro, alto, de pele cinza, vestia apenas um calção sujo e respirava com dificuldade. Seus olhos estavam completamente negros. Ele olhou ao redor, respirou fundo e começou a rastrear a casa. Abriu portas, cheirou o ar, ajoelhou-se ao lado do quarto das crianças e observou-as dormindo. Depois, voltou para o banheiro e, antes de desaparecer, olhou diretamente para a câmera. Sorriu. Omae mo mite né? Você também está me observando, não é? O vídeo travou. A tela ficou preta. No dia seguinte, a polícia foi chamada. Eles arrombaram a parede por completo. E o que encontraram lá dentro foi impossível de descrever com calma. O espaço entre as paredes formava um pequeno labirinto de túneis improvisados, pedaços de jornais, roupas roubadas e, no centro, uma pequena cama feita de panos e jornais onde havia um homem, encolhido, magro como um cadáver. Ele ainda respirava. Aos poucos, a história veio à tona. Um homem sem teto que havia se escondido na casa meses antes, usando os dutos de ventilação e o espaço entre as paredes para viver. Mas havia algo muito errado. Muito errado. Ele conhecia os hábitos da família em detalhes. Sabia o nome de cada um, os horários, os sonhos, as conversas. E dizia ouvir as vozes do outro lado do espelho. O vidro fala comigo, murmurou. Ele me mostra o que eles escondem. Quando foi levado, gritou. Gritou até a garganta sangrar. O reflexo é uma porta! Vocês também estão presos do outro lado! Mas a história não terminou ali. Na noite após a prisão, o espelho voltou a embaçar, e uma nova frase surgiu, escrita em letras longas e tortas. Kareu amada Kokoniiro. Ele ainda está aqui. Depois que o intruso foi levado, a casa dos Tanaka deveria voltar ao normal. Mas o normal é uma palavra frágil, e naquela casa ela já não existia. Durante dias, Naoko tentou limpar o banheiro, tentando apagar o cheiro, o medo e as lembranças, mas o espelho não cooperava. A cada manhã, ele se cobria de umidade, como se alguém respirasse do outro lado. E as palavras voltavam,
escritas com dedos invisíveis, surgindo devagar como se fossem carvão queimando o vidro por dentro. Kare wa mada koko ni iru. Ele ainda está aqui. Kenji tentou ignorar. Disse a si mesmo que era apenas trauma, resquício do horror. Mas o olhar dele denunciava outra coisa. Ele já não dormia. Começou a deixar luzes acesas pela casa. Trancava portas e janelas. Verificava o banheiro a cada hora como um guardião condenado. Mas o espelho parecia se alimentar de cada olhar. Certa noite, ele acordou com um som estranho, um tic-tac, vindo de dentro da parede, como se houvesse um relógio escondido ali. Seguiu o som até o banheiro. A luz piscava. O espelho tremia, levemente, e de repente, algo se formou no vidro. O rosto do homem. Não o reflexo, não uma ilusão, o rosto real, projetado do outro lado. Ele sorria. Mas agora havia algo novo nos olhos. A consciência de que alguém o havia substituído. Kenji recuou. Mas o espelho falou. Não com som, com vibrações que se infiltraram no peito. Uma voz que não vinha dos ouvidos, mas dos ossos. Você abriu o caminho. Agora, há espaço para mais um. O chão pareceu respirar, e o reflexo de Kenji começou a mover-se sozinho. Nos dias seguintes, ele mudou. Falava menos. Ficava longos minutos encarando o espelho sem piscar. Naoko o observava, assustada. Às vezes, ao chamá-lo, ele não respondia, até que o reflexo dele virava antes do corpo. Uma noite, o filho Hiro entrou no banheiro e gritou. Disse ter visto o pai dois, um dentro do espelho, outro fora. Mamãe, o outro papai está sorrindo, mas o daqui não. A partir desse dia, Hiro parou de falar, e Naoko começou a perder o chão da realidade. No final de novembro de 1994, os vizinhos notaram o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma luz. Somente um breu contínuo e uma presença pesada, como se a casa inteira tivesse parado de respirar. A polícia foi chamada novamente. Encontraram as portas trancadas por dentro. No banheiro, o espelho estava coberto por panos, mas ainda vibrava, como se algo pulsasse dentro dele. Naoko estava caída no corredor. Olhos abertos, mas sem vida. O corpo frio, sem ferimentos, sem explicação. Hiro e Aya sumiram. E Kenji? Kenji foi encontrado de pé, diante do espelho, completamente imóvel. Os policiais juraram que, por um instante, o reflexo dele sorriu, mesmo quando seu rosto não se moveu. Quando o cobriram com um lençol, o espelho se partiu sozinho. Do vidro rascado, escorreu água suja, misturada com algo espesso, avermelhado, como sangue diluído. O caso foi arquivado. Desaparecimento não resolvido. Mas o espelho foi levado como evidência. No depósito da polícia, o espelho ficou guardado em uma sala sem janelas. Mas os guardas começaram a reclamar. Diziam ouvir sussurros em japonês vindos do vidro, e que o reflexo mostrava uma família completa. Uma família que não existia mais. Uma semana depois, o espelho desapareceu. Um funcionário jurou ter visto um homem magro usando o uniforme da manutenção, empurrando um carrinho coberto por um lençol preto. Mas nenhuma gravação mostrava nada. E quando abriram os registros da noite, uma câmera captou apenas um reflexo, andando sozinho pelo corredor. Anos passaram. O caso da família Tanaka virou lenda urbana. As pessoas o chamavam de o Homem do Espelho. Diziam que ele ainda vivia entre as superfícies refletivas do Japão, à procura de novas casas, novos rostos, novos reflexos. Em 2002, um hotel em Kyoto registrou algo semelhante. Funcionários relataram espelhos que se embaçavam sozinhos e frases em japonês aparecendo de madrugada. Uma hóspede afirmou ter visto uma criança japonesa chorando dentro do espelho,
mas quando se aproximou, era o próprio rosto dela chorando, de dentro para fora. Desde então, há um aviso não oficial entre os policiais japoneses. Nunca entre sozinho em uma casa com espelhos antigos vindos de Osaka. E se o vidro embaçar sem razão, saia. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Nos arquivos da polícia, uma fotografia ainda permanece. Um frame congelado da gravação original, da noite em que o intruso foi descoberto. No vídeo, o homem está voltando para o espelho. Mas o reflexo mostra algo diferente. 4 pessoas, do outro lado, acenando lentamente, como quem pede ajuda. Na borda do vidro, algo está gravado à mão em japonês arcaico. Kagami wa Futatsu no Sekai wo Utsushi. O espelho reflete 2 mundos. E abaixo, um rabisco recente, quase infantil. Mas um deles não tem saída. 28 anos depois. Outubro de 2022. O espelho da família Tanaka reapareceu. Ninguém sabe exatamente como, mas ele surgiu em um leilão de antiguidades em Nagoya, anunciado como uma peça vitoriana japonesa, moldura em madeira de nogueira escurecida, supostamente restaurada. O vendedor era um homem calado, de terno cinza e olhar vazio. Chamava-se apenas Satoru. Pagava tudo em dinheiro e dizia não lembrar de onde viera o objeto. O espelho foi comprado por uma jovem artista plástica chamada Mika Hoshino. Tinha 31 anos, vivia sozinha em um pequeno apartamento no bairro de Sakai e trabalhava com arte conceitual, instalações que misturavam som, vídeo e reflexo. Quando o entregaram, ela ficou encantada com o acabamento. O vidro parecia antigo, mas perfeito demais. Não havia rachaduras nem manchas. Somente uma leve ondulação, como se o reflexo flutuasse. Na primeira noite, Mika o pendurou no estúdio. Ligou a música ambiente, acendeu incensos e começou a pintar. Mas algo a fez parar. O som do pincel arrastando sobre a tela parecia ecoar diferente, mais grave, mais profundo, como se o som tivesse sido absorvido pelo espelho. Quando olhou, viu um vulto escuro atrás de si. Virou-se. Nada. Mas no reflexo, o vulto continuava ali. Nos dias seguintes, Mika começou a mudar. Dormia pouco, com pesadelos em que pessoas sem rosto saíam do vidro. Acordava com o espelho embaçado, embora a janela estivesse aberta e o frio do outono entrasse. E às vezes, o nome Tanaka aparecia, escrito em japonês, no canto inferior do vidro. Ela pesquisou. Encontrou o caso da família de Osaka. As fotos, os relatórios, as imagens borradas da gravação policial. E reconheceu a moldura. Era o mesmo espelho. Naquela noite, gravou tudo. Montou uma câmera de frente para o objeto. Sentou-se no chão, encarando-o. Ligou uma vela. Por 40 minutos, nada. Somente o som do vento e o tic-tac do relógio. Então, às 3h12, o vidro vibrou. A chama da vela oscilou e, aos poucos, o reflexo dela se moveu, mesmo com Mika imóvel. O reflexo piscou. Virou o rosto e começou a sorrir. Mika gritou, mas o som não saiu. A câmera registrou tudo. Na gravação, vê-se o corpo dela congelado enquanto o reflexo se aproxima do vidro, pressionando o rosto contra a superfície de dentro para fora, até que o vidro se deforma como líquido e a imagem se apaga. Quando os vizinhos entraram na manhã seguinte, encontraram o apartamento vazio. Somente o espelho, limpo, em silêncio. A vela ainda acesa. 3 meses depois, um youtuber japonês chamado Ryu Kameda, conhecido por visitar lugares amaldiçoados, comprou o espelho em uma feira de segunda mão. Achou que seria o vídeo perfeito.
Testando o espelho da família Tanaka, parte 1. Ryu levou a peça até o estúdio improvisado, cercado por câmeras. Colocou microfones, detectores de EMF e começou o experimento às 3 horas da manhã. Durante os primeiros minutos, nada aconteceu. Mas as câmeras começaram a sofrer interferência. O áudio distorceu e uma das luzes caiu. Ryu, nervoso, aproximou-se do espelho. No reflexo, viu Mika. Atrás dela, Kenji Tanaka, com o olhar vazio. E mais ao fundo, figuras indistintas, dezenas delas, presas dentro do vidro. A transmissão foi interrompida, mas o vídeo foi recuperado. No último frame, Ryu se aproxima do espelho e diz em voz baixa: "Isso é um truque." O reflexo responde, com sua própria voz, 1 segundo antes dele falar: "Não." Depois disso, o vídeo escurece, e uma respiração ecoa pelos alto-falantes. No dia seguinte, Ryu foi encontrado morto em casa. O espelho havia desaparecido novamente. A polícia não encontrou sinais de invasão, mas o vídeo completo, salvo no computador, mostrava algo além: o reflexo de Ryu permanecendo na tela, mesmo que ele saísse do quarto. Desde então, o espelho da família Tanaka tornou-se uma lenda digital. Usuários afirmam que o objeto reaparece em fóruns, leilões e até transmissões ao vivo. Alguns dizem tê-lo visto refletido em janelas, televisores desligados ou nas câmeras frontais de celulares. Os relatos sempre coincidem. Às 3h15, o reflexo pisca sozinho. E se a pessoa olhar tempo demais, um rosto surge atrás do seu. O rosto do homem original. Há teorias. Alguns acreditam que o espelho não é um objeto físico, mas um portal consciente, que muda de forma, se manifesta através de qualquer superfície reflexiva. Outros dizem que ele está ligado à energia residual da floresta de Aokigara, onde espelhos eram usados em rituais shintoístas para aprisionar espíritos perturbados. Mas há algo que ninguém explica. Em cada gravação, o espelho parece mostrar algo diferente. Uma lembrança, um trauma, ou o rosto de alguém que já se foi, como se ele soubesse o que cada um teme. Hoje, em fóruns japoneses e redes de terror, há um desafio conhecido como o Ritual de Tanaka. Funciona assim: às 3h15, apague todas as luzes. Fique diante de um espelho e diga em japonês 3 vezes: "Kare wa mada koko ni iru." Ele ainda está aqui. Se o vidro começar a embaçar, não toque, não fale, não olhe por mais de 7 segundos. Porque se fizer isso, dizem que você verá algo atrás de si, mas não conseguirá se mover. Alguns dizem que o reflexo não muda de imediato. Mas nos dias seguintes, algo estranho acontece. As fotos tiradas no celular mostram 2 versões do mesmo rosto. E o reflexo começa a agir com um pequeno atraso, como se estivesse aprendendo a ser você. No Japão, o caso foi reaberto secretamente em 2024. Um investigador aposentado, Akira Morimoto, decidiu rastrear o objeto. Mas quanto mais ele se aproximava, mais o espelho o cercava. Relatava ver reflexos surgindo em superfícies opacas, no vidro do carro, na tela do notebook, no olho das pessoas. Ele deixou um último áudio gravado, antes de desaparecer. Não é um homem. É o que ficou quando o homem atravessou. Ele não quer sair. Ele quer que a gente entre. Hoje o paradeiro do espelho é desconhecido. Mas de tempos em tempos, surgem relatos de novos desaparecimentos, sempre com o mesmo padrão. Vidros quebrados, superfícies sujas de impressões digitais vindas de dentro, e um último registro de vídeo onde o reflexo sorri antes da pessoa sumir.
E há um detalhe que poucos notam. Em todas as imagens há uma inscrição, quase apagada, gravada no canto inferior do espelho. Em japonês antigo, ela diz: Kagami wa oboeteru. O espelho se lembra. O espelho se lembra. Essa frase ecoava na mente de Akira Morimoto, o ex-investigador que, mesmo aposentado, não conseguia abandonar o caso. Ele já havia visto mortes inexplicáveis, incêndios sem causa e casas tomadas por algo invisível. Mas nada o preparara para aquilo. Em março de 2024, Akira recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma fotografia antiga, amarelada, com marcas de mofo. Mostrava uma mulher japonesa vestida com kimono preto, segurando um espelho oval. No verso, uma inscrição em caligrafia antiga. O espelho é a casa dos esquecidos. Abaixo da frase, uma assinatura. Tanaka Aiko, 1892. Ele percebeu, horrorizado, o nome Tanaka não vinha dos anos 90. A maldição era muito mais antiga. Akira viajou até a região de Kyoto, para o vilarejo de Shirakabe, onde supostamente a foto havia sido tirada. Mas o lugar não existia mais nos mapas. Somente ruínas, restos de casas e uma sensação sufocante, como se o ar ali fosse mais pesado. Na casa central, entre tábuas podres e paredes cobertas por fungos, ele encontrou um espelho. Antigo. Rachado. Mas com a mesma moldura, idêntica à da família Tanaka. Quando se aproximou, sentiu um frio impossível, e o vidro vibrou. Akira tentou afastar-se, mas o reflexo não o seguiu. O homem no espelho ficou imóvel, olhando diretamente para ele. Então, o reflexo começou a falar, sem mover os lábios. Você veio procurar o que nunca deveria ter sido lembrado. Akira caiu de joelhos. A imagem mostrou flashes, rostos distorcidos, gritos silenciosos, pessoas sendo puxadas para dentro do vidro, presas em um lugar sem luz. Atrás delas, o homem do espelho, observando, imóvel, eterno. A voz continuou. Antes dele, havia outros. O espelho era apenas passagem, um portal para o que se alimenta do reflexo. O que você vê é só a superfície do esquecimento. O vidro começou a se distorcer, formando ondas. De dentro saíam mãos, sombras, fragmentos de rostos, e entre eles, a mulher da fotografia, Aiko Tanaka. Ela olhou diretamente para Akira. Seus olhos eram fundos, cinzentos, e sussurrou. Eu tentei fechá-lo. Então algo a puxou de volta. Seu rosto desapareceu no vidro como se fosse engolido. Akira fugiu, mas o espelho o seguiu. Refletido nos vidros do carro, nas janelas das lojas, até nas pupilas das pessoas, cada vez que olhava via um pouco mais de si do outro lado. Começou a gravar tudo. Em seus áudios a respiração se tornava ofegante, desesperada. Nos últimos minutos da gravação ele diz: Eles me veem. Não importa onde eu esteja. Cada reflexo é uma porta, e eu já não sei de que lado estou. Depois disso, silêncio. 2 dias depois, a polícia encontrou seu carro abandonado em uma estrada perto do lago Yamanaka. Dentro, apenas a câmera. O vidro do retrovisor estava virado para dentro, completamente limpo. E na gravação, o reflexo de Akira aparece olhando para a câmera, mas de trás para frente. Na parede do túnel onde o carro foi encontrado, havia uma mensagem escrita com tinta escura, talvez sangue seco. Kare wa Kagami no naka ni iru. Ele está dentro do espelho. Após o desaparecimento de Akira, começaram os incidentes. Casas em Kyoto,
Osaka, Nagoya. Pessoas relatando espelhos que escureciam à noite, reflexos que piscavam fora de sincronia e sussurros dizendo nomes que ninguém conhecia. Em um hotel abandonado, uma equipe de documentaristas encontrou um espelho coberto por véus pretos. No centro do vidro, algo parecia se mover, como se alguém respirasse ali dentro. Quando um dos cinegrafistas removeu o pano, a lente da câmera rachou sozinha. No áudio, há apenas uma frase, em voz masculina. Aiko falhou. Agora é tarde demais. Dizem que o espelho é o que resta de um antigo ritual shintoísta, realizado por monges esquecidos, destinado a aprisionar espíritos que se recusavam a reencarnar. Mas algo deu errado. O espelho aprendeu e passou a usar o reflexo humano como passagem. A cada olhar prolongado, ele entende, imita, substitui. E quando o reflexo se torna mais real do que o próprio corpo, a troca acontece. Em 2025, vídeos começaram a surgir na internet. Câmeras de segurança em banheiros, espelhos de academias, vitrines de lojas. Todos mostrando reflexos que se movem segundos antes das pessoas. Em alguns, os reflexos desaparecem. Em outros, continuam olhando, mesmo quando o corpo vai embora. As autoridades classificaram como anomalias digitais. Mas os que viram pessoalmente, sabem. O espelho não é mais um objeto, é uma presença. E ele lembra de cada rosto, cada voz, cada olhar que já o encarou. Há um arquivo oculto na Deep Web chamado mirrorlog.tnk. Um vídeo de 7 minutos, impossível de rastrear. Ele começa mostrando a família Tanaka. Depois Mika. Depois Ruo. Depois Akira. E no final, o rosto de quem está assistindo. Segundos depois, o vídeo apaga. E o espelho mais próximo começa a embaçar. Dizem que há uma forma de interromper o ciclo. Cobrir todos os espelhos da casa. Evitar o próprio reflexo por 7 dias. Mas poucos conseguem. Porque o reflexo não é apenas o que vemos. É o que nos observa. E quando ele se cansa de esperar, ele atravessa. Agora, à noite, quando as luzes se apagam e o quarto fica em silêncio, há um momento em que o espelho parece mais escuro do que o resto. Fique atento. Se o seu reflexo piscar primeiro, não pisque de volta. Pois o homem do espelho não precisa mais da casa Tanaka. Ele já encontrou a sua. E talvez